Oi, galerinha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de aprendizado. O tema das aulas dessa semana é plantas. Vamos estudar um pouquinho sobre as plantas. Já parou para pensar como que as plantas nascem? As plantas têm nascimentos variados. Geralmente cada planta tem seu jeito de nascer. E esse procedimento, esse processo de nascimento das plantas chama-se germinação. Olha que nome interessante, germinação. Germinar é fazer nascer. Algumas plantinhas nascem das sementes. Já parou para pensar? Geralmente as frutas, sabe, o mamão ou a laranja ou a melancia. Quando a gente abre para comer, tem sementes lá dentro. E dessas sementes nascem novas plantas que vão gerar novos frutos. Muito interessante, né? Outras plantas nascem, germinam a partir de folhas. Coloca uma folhinha lá na terra e nasce uma nova plantinha. Outras da própria planta, como essa daqui, quando se coloca esse galinho, ela nasce. E outra coisa que podemos comer que vem das plantas? O feijão! Mas será como que o feijão nasce? Ele não tem semente? Se você falou que ele nasce do próprio grão, você acertou. Sabe o feijão que a gente come? O próprio feijão, se a gente plantar o próprio feijão, ele nasce e gera grãos novos. E por falar em feijão, me lembrei de uma história muito legal que eu gosto muito de contar para as crianças. Chama-se João e o Pé de Feijão. Você já ouviu falar nessa história? Não? Então vou contar para vocês agora, com a ajuda da tia Michele. Fiquem com a historinha e eu volto depois da história com a nossa atividade. Beijinhos, até daqui a pouco. Boa história! Hora do conto, João e o Pé de Feijão. Era uma vez uma pobre viúva que vivia com seu filho João. No passado, eles tinham muitas moedas de ouro, mas um dia um gigante as roubou e agora eles não tinham quase nada para comer. A única coisa que havia sobrado era uma vaca bem magrinha. Mesmo assim, João não perdia as esperanças de voltar à antiga situação. Certa manhã, sua mãe pediu para ele ir à cidade vender a vaca e comprar comida. Ao chegar lá, João se deparou com uma banca que dizia: "Feijões mágicos. Eu troco meus feijões mágicos por sua vaquinha", disse o esperto vendedor, percebendo a curiosidade do menino. João, achando que estava fazendo um bom negócio, aceitou. Quando o menino voltou para casa e mostrou os feijões mágicos para sua mãe, ela ficou furiosa e os jogou pela janela. Naquela noite, eles foram dormir sem comer. Na manhã seguinte, João acordou bem cedo e com muita fome. Ao abrir a janela, deparou-se com um enorme pé de feijão. Ele era tão grande que chegava até o céu. Então, João resolveu subir por seus ramos para ver até onde o pé de feijão chegava. Depois de subir por muito tempo, João encontrou um enorme castelo entre as nuvens. A porta estava aberta e ele resolveu entrar. Um gigante com cara de mau dormia em uma sala enorme com tesouros. E perto dele, um baú cheio de moedas de ouro.
João constatou que aquele era o gigante que tinha roubado sua família. Então, rapidamente, João pegou o baú com moedas de ouro e se dirigiu para a porta. Ele queria descer pelo pé de feijão antes que o gigante acordasse. Mas algumas moedas caíram, fazendo um enorme barulho que despertou o gigante. Essas moedas são minhas. Se você não devolvê-las, eu vou pegá-lo e assá-lo no almoço, disse o gigante furioso. Mas João foi mais rápido e conseguiu fugir, descendo depressa pelo pé de feijão. Como o gigante era forte, mas não ágil, não conseguiu alcançar o menino. Quando João chegou ao quintal de sua casa, viu que o gigante estava prestes a descer também. Então pegou um machado e começou a cortar o pé de feijão. Quando percebeu que iria cair, o gigante subiu correndo de volta ao seu castelo, mas sem as moedas de ouro. O pé de feijão despencou, livrando João do malfeitor. O menino, muito feliz, chamou sua mãe e lhe contou sua aventura. Ela ficou muito contente por ter recuperado o tesouro da família e muito orgulhosa pela coragem de seu filho. Desse dia em diante, João e sua mãe nunca mais passaram fome e até puderam comprar de volta a vaquinha, que agora estava forte e dava leite todos os dias. Voltei, galerinha. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. E aí, gostaram da história do João e o pé de feijão? Eu gosto muito dessa história, porque eu acho que é muito criativa. Você já pensou se existisse de verdade feijões mágicos? Como seria interessante a gente poder ir até o céu? Muito legal, né? Então, a nossa atividade de hoje é fazer uma experiência com feijão. Não vai ser um feijão igual da história, um feijão mágico, mas a gente vai poder observar o processo de germinação. Olha que legal você ter a sua própria plantinha que você mesmo plantou. Então vamos lá, hora da atividade. Você vai precisar de feijão, qualquer feijão que você tiver na sua casa, não precisa ser muito, alguns grãos já servem. E aí, você vai precisar de um potinho para plantar esse feijão. Tem duas formas de plantar. Você pode utilizar um pedacinho de algodão, já parou para pensar nisso? Mas funciona. Você pode colocar o feijão dentro do algodão, faz uma caminha pro feijão lá dentro. E aí, você coloca o algodãozinho dentro de qualquer vasilhinha que você tiver na sua casa. Eu tô usando um copo descartável que eu cortei ao meio, mas você pode usar qualquer vasilha. E aí você coloca arrumadinho dentro do potinho, molha um pouquinho, põe um pouquinho de água, não pode colocar muito, é só um pouquinho. Deixa o feijãozinho lá descansando e todo dia você vai olhar como que ficou. Você vai ver que em poucos dias esse feijão vai germinar e logo vai crescer. Outra forma de plantar também pode ser usando a terra. É bem simples também. Eu usei um potinho, uma garrafa de refrigerante que eu cortei, ó. Uma garrafa de refri, ó. E aí eu coloquei um pouquinho de terra e lá dentro você abre um buraquinho com seu dedo, coloca o feijãozinho dentro, cobre o feijão com a terra, deixa todo cobertinho. Também molha um pouquinho, não pode encharcar, senão o feijão apodrece, não cresce. E aí, você deixa o feijão dormindo lá dentro da terra descansando. E aí você vai observar esse crescimento
do feijão germinando. É bem interessante. A sua atividade vai ser fazer essa observação, plantar o feijão para fazer essa experiência e fazer essa observação. Mas para ficar mais criativa ainda, a gente podia fazer de conta que são feijões mágicos. Então, eu sugiro a você que desenhe um castelo em uma folha, do jeito que você souber. Eu desenhei o meu assim e pintei. E aí, logo depois, eu recortei, já tenho ele aqui recortado. E aí, eu vou colocar aqui no meu potinho onde eu plantei o feijão. Porque quando as folhinhas crescerem, elas vão chegar até no meu castelo. Para colocar aqui no potinho, você pode usar palitinhos, ó. Você pode usar palitinho de dente ou aquele palitinho de churrasco que você tiver na sua casa. Você coloca lá na terra e aí você cola o seu castelo na pontinha do palito. Você pode usar uma cola para colar ou você pode usar uma fita. E aí você cola e deixa lá o seu castelo. Em poucos dias você vai ver o feijão crescendo, crescendo e chegando até lá na ponta. Que legal essa experiência, né? Faz de conta que nossos feijões são mágicos de verdade. Vou mostrar para vocês o que eu fiz alguns dias atrás. Olha o tanto que o meu já cresceu, crianças. Fiz também no potinho de refrigerante, reaproveitei. Talvez dê para vocês olharem aqui como o feijão germinou. E aí, a folha tá caindo. E aí, eu coloquei o meu castelo lá na ponta. E para completar ainda, eu coloquei algodão aqui embaixo para fazer de conta que são as nuvens. E tá aqui a experiência do feijão. Eu fiz a minha. Agora espero de vocês, Jardim 1. Façam a atividade de vocês, tirem uma foto, posta na plataforma, porque a sua professora quer ver. E depois de alguns dias, você vai nos contar como que ficou o seu feijão. Beijinhos, boa atividade, até a próxima, fiquem com Deus!